Ver o que o rei Davi fazia. Primeiro ele vai contar o que acontecia, vai explicar quando é que sucedia. Versículo 5 do Salmo 63. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha alma te louvará com alegres lábios. Quando, Davi, você faria isso? Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Acordava e ia ficar chateado, irritado, praguejando, falando coisa errada. O Davi então pensava em Deus, começava a meditar naquilo que ele tinha aprendido. E o que acontecia com ele? A minha alma se fartava, a alma dele se fartava. Igual como se tivesse esfomeado, chegasse numa mesa, tinha bastante comida gostosa ali, e ele comesse aquilo com toda a alegria. Assim temos que ser nós, não importa se faz frio ou calor, se chove, canivete ou chuva mesmo, quer dizer, não importa que está chovendo, nós vamos ficar sempre alegres com Jesus, em qualquer situação. Eu era menino, as vacas do meu avô estavam morrendo, morreu uma, morreu duas, sei lá e tal. Aí eu cheguei e falei assim, meu avô era violento na doutrina evangélica, falei, vô, o senhor está com azar, né? Meu filho, tudo é sorte. Desculpa, peça perdão a Deus. Isso não existe para nós. Estava morrendo em alguma situação. Ele estava investigando por que estava morrendo. Não era para morrer. Mas vaca nova estava morrendo. Alguém está pondo veneno? Não. Se descobriu, não soube. Que aí eu vim embora para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio. Quer dizer, estava no Espírito Santo, fui para lá. Mas não sei mais. Mas essa lição bateu para mim. Tudo é sorte. Então você fica com Cristo, você resolve, você transforma aquilo que poderia ser azar numa sorte bonita. Porque com Jesus, você meditando, você quando me lembrar de ti na minha cama, pode ser antes de dormir ainda, tem uns que ficam pensando coisa errada, né? Está erradíssimos. E meditar em ti nas vigílias da noite. Acordava ali, estava meditando no Senhor Deus. Aí ele diz assim, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então ele se programou para isso. Quando acontecer, ao invés de ficar chateado ou desesperado com alguma ameaça, você vai e medita no Senhor. No 7 ele fala, porque tu tens sido o meu auxílio. Deus tem sido o nosso auxílio. E na verdade Ele é. Daqui a pouquinho falaremos disso. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Então você diz, onde é que eu fico à sombra das asas de Deus? Quando você fica nas promessas. Está uma situação difícil? Não. Eu tenho uma aliança com o Pai, a aliança dele diz isso. Então eu vou fazer o quê? Ele diz aqui o que ele fazia. Eu tenho sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado. Não ia cantar de boca pequena, não, de boca triste, não. Jubiloso, com júbilo, com alegria. Capítulo 46, tu tens sido meu auxílio. E acabou, Davi. Vamos aqui para o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Acabou. Estamos com um problema, no Senhor nós temos um socorro. E nesse socorro nós vamos descobrir quem nós somos. E quando descobrimos, vamos colocar a nossa fé sobre aquilo. Lendo a Bíblia nós descobrimos, ou meditando, lembramos de algo, a gente não vai se lembrar daquilo que nunca ouvimos. Às vezes a pessoa só escuta a pregação, depois perguntar não sabe nada. É igual um rapaz, um baiano, que lá em Brasília, eu estava conversando com ele uma vez, ele disse, missionário, eu estou lendo todo dia 10 capítulos da Bíblia. No outro dia ele chegou para mim e disse, missionário, hoje eu já li mais 10 capítulos da Bíblia, conta para mim, o que você lembra? Sabe que eu não lembro de nada? Então por que você leu 10 capítulos? Você tinha que ler o versículo 2, 3, para guardar, meditar, entender o que era. Você está perdendo tempo. Desse jeito. Você está perdendo tempo.
Não, eu não estamos num campeonato, quem lê a Bíblia é mais rápido. Estamos num campeonato, quem lê a Bíblia entende, devagar, comendo as palavras, e aquilo que saltou aos olhos a gente segura, medita, porque aí Deus vai abençoar. E hoje vai abençoar. Hoje é a nossa Santa Ceia do mês de outubro, né? Metade, em plena primavera, porque em setembro tivemos antes da primavera, agora estamos no meio da primavera. E já começou a mudar o tempo por aqui, né, pessoal? Estava uma seca tremenda aí. Vamos continuar orando a Deus para dar um tempo gostoso para nós, para produzir bons alimentos e também para outros povos que estão com a mesma necessidade nossa. Daqui a pouquinho nós vamos ver mais aqui da palavra lá. Uma semana na Alemanha, mais uma na Romênia, e depois estarei com vocês de volta aqui, vendo como é que anda os campos missionários, e vamos mostrar depois para vocês o que Deus está fazendo por toda a parte onde pregamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Paulo devemos dizer, Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação. Meu irmão, na hora que se prega o Evangelho, se ensina a palavra de Deus, não precisa pregar de um púlpito, você fala com a pessoa e mostra, ela abriu o coração, naquela hora você pode orar, porque Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Anteontem, eu estive com aquela senhora que eu contei, que estava com um problema sério do climatério, porque estava chegando a época da menopausa, e ela disse, ela não estava indo no trabalho, ela faltava muito. Foi, o que está vendo? Ela disse, missionário, ontem eu não consegui nem chegar, nem ficar de pé. Eu ficava assim, já estava caindo de tão fraca que eu estou perdendo muito sangue há 40 dias direto. Depois de 4 meses que não via visita, veio, mas veio rebentando. Ela assim, eu não sei, doutor, dá o remédio, não está adiantando nada. Eu falei, mas Jesus não curou aquela mulher da hemorragia de 12 anos? Vamos fazer oração agora. Tinha uma outra do lado dela, a mesa está aqui, eu estou aqui, nem toquei nela. Orei ali, sentado mesmo, abençoei, e ela foi para casa. Aí foi para a sala dela, ela disse, ó, já senti que estava diminuindo. No outro dia caiu como se fosse uma borra de café, assim, bem compacto. E missionário, estou curado. Eu perguntei agora, e aí? Estou vivendo a vida, missionário, não tem mais nada. Glória a Deus. Você viu o que faz uma oração? Você viu que a palavra entrou na hora? Eu falei da colega dela de hemorragia de 2000 anos atrás, e os olhos dela iluminaram. Você sente que a pessoa recebeu a palavra, que ela era para ela. Aí eu falei, então vamos orar. É assim que faz. Se a pessoa é fechada e começa a questionar, não perca o tempo em orar, porque não vai dar certo. Orar socialmente também não funciona. Na hora que você estiver preparada ou preparado, venha e fala comigo, que eu vou parar por aqui nessa mesma posição espiritual. Aí eu vou orar com você e Deus vai abençoar. Nós temos então aqui esse último versículo. Antes de chamar o testemunho, eu quero meditar com você. Porque tu tens sido o meu auxílio. Amigo, o que Deus foi no passado, Ele é hoje. Quando você recebe uma bênção de Deus, não deixe o diabo enganá-lo, que não tem mais não. É mentira dele. Ele começou a boa obra na sua vida. E a Bíblia diz que Ele vai terminá-la. Começou quando? Quando Ele iluminou. Aí deu um pouquinho, você tropeçou e disse, mas Deus agora não gosta de mim. Se você confessar o seu pecado a Ele é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda a injustiça. Hoje aqui tem que ser dia de bênção, para você sair daqui hoje alegre, louvando a Deus, cantando e bendizendo ao Senhor. Tu tens sido o meu auxílio. Aí eu tenho um ponto e vírgula, dá uma paradinha. Aí ele diz, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Quer dizer, o que faltou para ele não entendeu na hora. Ô Senhor, jubiloso eu vou cantar com júbilo, com alegria mesmo, aquela voz de vitorioso, refugiado ou abrigado à sombra das tuas asas. É assim que Deus quer lhe abençoar. Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz no versículo 22, o qual, falando de Jesus, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O que significa isso? Nosso exemplo. Nós temos que mirar em Jesus e orar a Deus, Deus, eu não quero pecar. Se você tem caído de vez em quando, ou caído sempre em pecado, fala, Deus, me tira isso.
Peça para Ele livrar você da tentação, porque Ele prometeu na oração do Pai Nosso, o livro da tentação. E por que Ele? Porque dele é o poder, Ele é a glória, Ele é tudo. Então diz aqui, o qual não cometeu pecado, alvo para nós. Vamos viver sem cometer pecado? Mas quando eu vejo, eu já desejei. Não deseja mais. Quando eu vejo, eu não vou desejar ninguém. É só a minha metade. Então, em nome de Jesus, está amarrado isso. Nem na sua boca se achou engano. Não pode achar na nossa boca engano. Mas às vezes não é só na boca, não acha no coração. Tem gente que diz que é de Deus, mas está sempre tramando alguma coisa, que é sempre saindo fora da presença de Deus. Mesmo que depois não consuma o que tramou. Nós somos pessoas que têm que viver descansadamente. Ah, mas o meu empregador não me reconhece. Mas o importante é Jesus reconhecer. E se você não está sendo reconhecido lá, Ele está preparando você para daqui a um pouquinho você ganhar uma bênção maior e não perder a bênção. Então, o qual não cometeu pecado, nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E Ele mesmo disse em João 13,15, eu vos dei um exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então nós temos o exemplo de Jesus, agora é pegar e continuar. O qual, continua dizendo, quando o injuriavam, não injuriava. Não, comigo é bateu e levou. Você não é de Jesus. Se for de Jesus, não. Bateu, vai bater a segunda vez aqui. Bateu no lado direito, vou dar a face esquerda. Bata aqui, por favor. Então ele era injuriado, não injuriava. A pior coisa na obra de Deus é quando juntam uns motinzinhos assim. Entra um filho do diabo com as coisinhas e os bobinhos vão lá e creem. Ah, pode fazer isso? Pode. Então eu também vou fazer. Que isso? Você não conhece a Bíblia? Não, peraí, onde está isso na Bíblia? Não, não é na Bíblia, então não é verdade. Para nós só basta o que está escrito aqui. Além disso aqui, nós não queremos nem saber. Não, mas foi aquele pregador famosíssimo, foi um encontro de pregadores que decidiram. Já está tudo decidido aqui na Bíblia. Eles deveriam ter estudado a Bíblia, vamos prever o que Deus previu, vamos ler o que Deus previu para poder ensinar o povo. E não criar novas normas, que é uma burla, está fazendo coisa errada com a inspiração do Espírito Santo. O qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Vocês vão ver, eu sou Deus Todo-Poderoso, vocês vão ficar no juízo. Quando chegar lá, não falava nada, ficava tranquilo, mas entregava-se àquele que julga justamente. O Pai é que vai julgar. Nós não podemos julgar quem quer que seja, e não podemos nos comprometer com ninguém por assunto algum. Nós somos de Deus e devemos continuar sendo dele o tempo todo em nome do Senhor Jesus. Aí diz mais aqui, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Isso nós já sabemos, nosso pecado ele levou, mas e os que eu estou cometendo todo dia? Você está acrescentando a sua lista quando você já estava limpo. Sua lista estava vazia. Jesus diz a Bíblia Sagrada que Ele pegou os nossos pecados e cravou eles na cruz. Mas se nós, depois que entendemos isso, voltamos a pecar, nós estamos agora enchendo o nosso espírito de coisas que nos separam de Deus, que o pecado separa de Deus. E isso não é correto. Para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça. Irmãos, nós estamos mortos para os pecados. Hoje temos que viver para a justiça de Deus. Mas não estamos vivendo isso. Temos que ser curados para a justiça de Deus. Mas o cristão, via de regra, ele está muito firme enquanto o mal não bate nele. É só uma pessoa, rapaz, o que é isso? Você está muito desfigurado. Você está branco, parece um queijo daquele bem branquinho mesmo. Ah, é? O que é isso, hein? Não, está amarrada essa sua conversa. Eu estou muito bem. Se está assim, é uma coisa momentânea, mas vai sair em nome de Jesus? Não, já fica desesperado. E se chega lá o doutor diz, opera, então opera, doutor, rápido. Espera aí, deixa eu orar, deixa eu buscar Deus. Os exames estão desse jeito? Não é
é tanto assim não, mas seria bom. Vamos aguentar um pouquinho. Então diz assim, para que pudesse viver para a justiça. Ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos viver para aplicar a justiça em nós ou em outra pessoa. Justiça de libertação, a nossa não é de condenação. O Novo Testamento é o Novo Testamento da vida e não da morte. É para tirar a pessoa lá do fundo, lá de onde está completamente dominado pelo inimigo, trazê-lo e nessa... estender da mão e trazer ele até Jesus, o Senhor Deus limpa ele completamente, limpa ela completamente. Pudesse viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados, já fomos sarados. Quem escreveu isso tem responsabilidade. Pedro escreveu por ordem do Espírito Santo. Agora eu quero orar por vocês agora, fiquem em pé em nome de Jesus. Eu quero ver Deus operar bastante aqui agora. E você que está em casa, da mesma maneira, lembrando que esses dias que eu vou estar fora, o pastor já vai ser muito usado por Deus. Esse homem, quando consagra, tiro e queda, pessoal. Agora curve a cabeça e feche os olhos. Pai, entramos em nome de Jesus diante de Ti. Eu trago essas pessoas à Tua presença. O Senhor já tratou com elas, pela palavra que estamos pregando, desde que começou esse culto. Agora, Pai, nós vamos exigir a saída desse mal. Eu sei que o Senhor vai operar, então eu agora assumo a autoridade, ministro do Evangelho, e paraliso toda a ação do diabo em todo esse povo. E eu digo a esse espírito de doença, de enfermidade, você tem de sair dessa pessoa. Vai mandando embora agora. Vai exigindo. O mal vai cair por terra. Não vai ficar. O espírito de doença, eu não estou pedindo a você. Eu estou mandando. Você vai ter que sair agora. Você colocou essa enfermidade em qualquer parte do corpo. Ela deixou sequelas. Pega as suas sequelas e vai embora agora. Eu não estou aqui agora fazendo um acordo com você. Eu estou em nome de Jesus mandando que você saia com seus caroços, seus tumores, suas hérnias, suas doenças. Tem o nome que tiver agora. Em nome de Jesus está tudo amarrado. Está tudo vencido. Vai firme agora, meu irmão. Vai firme agora, minha irmã. Esse mal vai cair por terra agora. Eu estou exigindo, eu estou falando, eu estou determinando. Mal, solta este homem. Mal, solta essa mulher. Solta essa jovem agora. Vai embora. Você não pode mais operar. Sai agora da coluna. Sai de todo o corpo. Eu não peço, eu ordeno. Vai embora agora. E vai soltando essa pessoa. É para a glória do Pai. Ora determinando agora, seja forte, em nome de Jesus. Eu digo mal, dor, vai embora agora. Todo tipo de dor, a dor passiva, a dor ativa vai sair agora. Essa infecção vai embora, essa doença vai embora, essa sequela sai. Em nome de Jesus, sai desta vida. Ó Pai, eu declaro que quem orou comigo com fé está curado e liberto em nome de Jesus. E você diz amém. Está escrito no livro de Atos, capítulo 8, que nós fizemos o estudo aqui semana passada. Eu só vou ler o versículo 8. Em que Jesus disse para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse investido o poder de Deus. Dizendo o seguinte, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas nem todo mundo é chamado para sair como missionário, só as pessoas que têm o dom. Porque senão a pessoa vai fazer o quê? Vai até representar Jesus mal.
E muitas vezes a gente tem até muito desafio na reunião, em que a gente quase que é envergonhado. Há um caso que em 75 para 76, eu estava fazendo uma reunião no Rio de Janeiro, no cinema, lá em Jacarepaguá, onde tem a nossa sede hoje, mas não é no local. E aquilo ali, aquele cinema acabou. E Deus me usou poderosamente. Aí chamei assim, quem tem problema na coluna, vem aqui na frente para Deus curar. Vieram 7 pessoas. Tinha umas 200 e poucas na reunião. Aí eu virei, quando eu acabei de orar, preparei eles, orei, virei para aquela senhora e falei assim, ô senhora, abaixa agora em nome de Jesus. Ela fez assim, ah, seu missionário, eu sofro há muito ano, vai ser com 2 palavrinhas que você curada, não? Você já ficou envergonhado alguma vez? Você tomei aquele negocinho, fica aqui, chega o sangue correndo tanto para cá. Aí Deus me deu uma palavra que ajudou essa senhora na hora. Aparentemente, eu a ofendi. Mas aquilo ali foi para despertar. Eu falei, só sabe por que não foi curada? Não sei. Porque a senhora não vale nada. Desse jeito. É uma ofensa. Mas na hora veio, eu falei, se a senhora valesse 1 centavo furado, só tinha baixado, que eu falei em nome de Jesus. Aí ela tomou um susto assim, ficou, a senhora não tem fé para ser curada, mas eu tenho fé para curar a senhora agora. Só vou lhe pedir uma coisa, feche os olhos. Ela fechou. Aí eu fui, fiz uma oração simples, foi Deus, confirma a palavra. Senhora, uma coisa vou lhe pedir, abaixa agora. Aí ela abaixou e fez assim, não é que eu fui curada? Então, é certa situação que eu não quero, eu não queria fazer isso com ninguém. Eu não queria fazer isso com ninguém, mas tive que fazer na hora ali pelo Espírito de Deus. Não foi por mim, jamais faria, não queria e não faria isso. Aí, irmãos, o que aconteceu naquele dia? As outras 6 foram curadas. E caso sério ali, Deus quer curar você. Mas a pessoa vem na igreja meio ressabiado, e nós entendemos isso. Que já foi em tanto lugar, não deu certo, mas com Jesus tem que dar certo. Paulo, antes de ser apóstolo, era um perseguidor da igreja. Vamos para Atos, capítulo 8, começando no versículo 1. O 5 é outra mensagem que eu tenho para dar para vocês, mas essa aqui segue a outra. Está escrito assim, olha, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela Judeia, pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então vamos estender aqui agora. Levantou-se, porque Saulo de Tarso era um ferrenho perseguidor da igreja, depois ele se converteu. E quando eles pegaram o irmão, porque estava pregando a palavra certo, e aí quiseram matá-lo, fizeram um conselho, e Saulo, que era uma autoridade no judaísmo, concordou, pode matar. Ficou até segurando as roupas dele, tiraram a roupa para apedrejar. A morte era por apedrejamento, não tem coisa mais cruel do que esta. Pega aquelas pedras de mão, e os homens que têm uma força para lançar tremendamente, e a pessoa fica lá no meio, mas lança a pedrada. Era pedrada aqui, até que o Estevão morreu. Aí o que ocorreu aqui? Diz o seguinte, e Saulo e uns varões piedosos, versículo 2, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Simplesmente ele queria acabar com o cristianismo. A igreja orou assim, Deus, manda um raio matar esse homem. Não, a igreja tem misericórdia dele, Pai. Salva o Saulo de Tarso. Olha aqui, esse é o espírito cristão. A gente não pode devolver na mesma moeda. Jesus disse, você dá um tapa aqui, você dá outro lado. Que talvez o tapa que você levou
foi para a pessoa abrir o coração. O que eu fiz? Aí você dá uma palavra, o outro lado, quer dizer, uma palavra suave para a pessoa, e ela se converte. Tem gente que só abre para a verdade quando ele explode e faz qualquer coisa errada. Aí você faz outra coisa errada também. Eu vi uma vez, o pessoal, todo mundo riu, eu não gostei. Chegou lá no Rio um missionário que tinha sido lutador de boxe. E ele abriu lá uma tenda perto de uma favela, isso há uns 60, 70 anos. E na hora que ele estava pregando, um cara ficou lá atrás só provocando. Amigo, para, eu estou pregando, deixa eu pregar a palavra e tal, e tal. Aí o cara, quer ver se tem um homem aqui que foi provocando ele. Então um pouquinho bobo, eu chamo de bobo. Falei, Deus, eu vou sair da tua presença só 2 minutos. Chegou lá, pá, pá, jogou o cara no chão. Aí o cara foi embora. Aí todo mundo riu como você riu. Eu falei, não, mas não pode. Não é isso que Jesus falou. Tem que dar outra face. E o cara não ouviu a palavra em si, mandou, que viu que o negócio... Aí voltou, Deus, eu volto para a tua presença. Eu nunca vi falar isso, sai da presença de Deus e volto para a presença de Deus desse jeito. E eu não quero sair nem um segundo, pessoal. Nessa hora o bicho pega você. Aí não pode agir dessa maneira. Mas aí parece uma coisa engraçada. Mas quando eu vi isso, eu já era rapazinho. Eu falei assim, não, tá certo não. A gente tem que amar a pessoa. Tem que pedir uma orientação de Deus para Deus fazer a obra ali. Então, deixa Deus fazer obra. Aí eles oraram, o Saulo se converteu. E passou o seu grande Paulo, que doutrinou a igreja, que levou o evangelho para fronteiras bem longe. Ele pensava até em chegar à Espanha, já tinha chegado em outras partes da Europa, e levando a palavra de Deus para lá. Nós temos que fazer isso. Resultado, todos os pastores, obreiros, as pessoas que amavam a Deus, foram dispersas de Jerusalém. Só ficaram lá os apóstolos. Eles ficaram para dar o bom testemunho. Estamos em Atos 8, versículo 5 agora. Não, 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O segredo é a palavra. Eles sabiam que sem a palavra não seria feita a obra de Deus. No livro de Atos conta de grande sucesso que eles tiveram. Mas 3 segredos ali a gente aprende. A palavra de Deus, o nome de Jesus e a unção do Espírito Santo. Esse é o segredo de hoje. Se você quer ver pessoas curadas, libertas, quer ver a igreja forte, prosperando, tem que dar a palavra de Deus. Pede a Deus que Deus dá a palavra e você passa essa palavra para as pessoas. Então a igreja era assolada e esse era na prisão, mas que andava disperso ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Samaria era aquele povo que depois que o Salmaneser, isso há uns 500 anos antes, não, ele foi mais, quase 700, 600 e poucos anos, invadiu o reino de Samaria, que tinha se dividido da casa de Davi, e levou cativo todo mundo, os sábios, para o império deles, os pobres em deixaram. E ele ainda fez uma maldade, invadiu outras nações, tiraram lá os sábios e mandaram os provizinhos para Samaria. E ali misturaram quem não tinha muito temor de Deus com aqueles que nenhum temor tinha e formaram uma maneira de chegar perto de Deus que não adiantava nada. Uma vez Jesus ia passando, já era tarde, ele quis entrar na aldeia dos samaritanos para poder se hospedar e não deixaram, não te queremos aqui. O Filipe, o evangelista, não teve esse preconceito. Deus abriu a porta, ele foi para Samaria. E chegando lá, ele fazia o quê? Pessoal, eu quero anunciar a solução. Vocês podem hoje ser salvos, ser curados, exatamente por aprender de Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Ele veio para pagar o preço de vocês. Essa é a mensagem que nós temos de dar. Não temos que brigar com a religião de quem quer que seja, mas falar o que acontece com qualquer pessoa quando essa pessoa escuta o Evangelho e crê.
O seu problema vai embora. Pode ir um de cada vez ou pode se juntar tudo ali por atacado e mandar tudo embora e sair firme. Só tem que depois ficar firme na palavra de Deus. O que você sente quando escuta a palavra, você assuma que aquilo ali é Deus falando com você. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, como se fosse uma pessoa só. As multidões de pessoas, era muita gente que vinha. E por que eles vinham? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E se Filipe fosse só um retórico, o homem que pregava só filosofia, pessoal, e tal, isso não gera fé? Como crerão se não há quem pregue? Tem que pregar a respeito dos milagres, enfatizar, como você viu ali, aquela senhora de 93 anos, que não andava há muito tempo, andava só acompanhada e com a bengala saiu caminhando. E os outros também que caminharam, aquela outra que teve o derrame, que a Josi, que eu troquei o nome dela na hora, a Josi veio e trouxe ela para a igreja, trouxe ela a Jesus e veio ali e deu testemunho dela. Agora ela saiu andando. Isso é para você receber a bênção. Você não vem para a igreja só para gostar de uma mensagem, que o ambiente é sadio, aqui é um ambiente santo. Tudo é verdade, mas você vem para ouvir a palavra que gera fé. Essa palavra vai mudar a sua vida e pode ter certeza que a vitória é sua, é nossa, em nome do Senhor Jesus. Eles então prestavam atenção. Por que prestavam atenção e não brigavam com Filipe? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. O que tem de gente possuída por espírito imundo, que não tem mais apreço pela vida, pela moral, pelo próximo, não é brincadeira. E quando você ora, eles manifestam. Quando você ora, eles até lhe enfrentam e você subjuga. Há um tempo atrás eu estava em Mumbai, na Índia, pregando no cinema, e no cine-teatro, e quando eu comecei a orar, parecia quando eu comecei há 50 anos aqui no Brasil, porque os demônios manifestavam, vinham até em cima agredir a gente, mas eles não conseguem fazer nada. Aí eu ficava esperando, quando eles chegavam, quem ia me agarrar, eu saía assim, eles ficavam agarrando um ao outro. Exatamente, eu estou pregando, aí os demônios manifestavam, e o demônio lá fala inglês, não fala português, a língua lá é o hinduísmo, é o Marathi, para aqueles que são desse estado, ou então em inglês, que quase todo mundo fala. I hate you, eu te odeio, o pessoal assim olhando. Aí eu deixava, quando chegava perto assim, eu saía fora e ficava lá, eu voltava, expulsava, aí mostrando que o poder é de Deus, o nome Jesus é que tem poder. Aí foi uma alegria na reunião, todo mundo aplaudindo Jesus, e é assim que tem que ser. Então eles aqui, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham e tem que sair, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Isso tem que acontecer hoje, pessoal. A gente vai para um campo missionário, tem que ir preparado, porque já nos deu o poder, porque tem que acontecer essas coisas. Se acontecer, eles são abençoados, e vai acontecer em nome de Jesus. E o resultado foi: e havia grande alegria naquela cidade. Ainda continua acontecendo o mesmo fenômeno. As pessoas têm que vir, coitadas, tristes, chateadas, aborrecidas, falando tanto quanto é besteira contra todo mundo, e vendo o poder de Deus, elas mudam e são abençoadas. E hoje é dia de você ser abençoado, e Deus vai fazer prodígios. Eu vou orar agora. Quem quer minha oração, eu vim para receber a sua oração, fique em pé que eu vou orar. Eu só digo a você o seguinte: eu não gosto de perder oração não, hein? Eu vou falar com Deus agora para Ele tocar em você. Você trate de crer naquilo que você ouviu agora, que você aprendeu. O poder de Deus vai passar. Ele não faz diferença de ninguém, pode ser alto, baixo, mulher, homem, gordo, magro, pobre, rico, doutor ou analfabeto, ele passa e cura. Eu vou mandar o seu irmão embora e quero ver você ser curado em nome de Jesus. Você que curou muitas pessoas e está precisando, é a sua hora agora. Curva a cabeça, fecha os olhos e fala baixinho com Deus o que você precisa. Ninguém precisa ouvir, fala que Ele está ouvindo, Ele é todo ouvido seu agora. E eu já vou entrar na oração agora.
agora, ó Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e deste imenso universo. Em nome de Jesus eu venho a Ti para, ó Deus, ministrar a bênção para essas pessoas, com o poder que Jesus me autorizou usar para fazer a obra, a mesma que Ele fazia no passado, que tem que ser feito hoje. Portanto, agora eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa que está com pedras nos rins. Vai sair toda a pedra agora, ou na vesícula. Eu estou mandando em nome de Jesus. Esse órgão que está inflamado aí agora vai receber o toque divino e vai sair esse mal em nome de Cristo. Eu estou repreendendo agora. Eu estou falando a esse espírito de doença, de enfermidade. Pega tudo que é seu e vai embora, desde o alto da cabeça dessa pessoa até a sola dos pés. Você vai sair agora, dentro desse invólucro da pele, e também na pele, você não vai ficar com as suas alergias, com os seus males. Está repreendido todo mal, está proibido de tocar nessa pessoa, e vai saindo agora dos rins, vai saindo da bexiga, vai saindo de toda a parte do corpo dessa pessoa. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou falando agora, é no nome de Jesus, é agora, hein? Vamos juntos agora, em nome de Jesus. Digam comigo, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, sai todo mal. Pai, eu declaro que essa pessoa que orou está curada, com fé, em nome de Jesus, está curada e liberta para a tua glória, em nome de Cristo. Olha para mim aqui agora, vê se a sua dor passou. Eu não tenho tempo para fazer entrevista, mas eu quero contar quantas pessoas o mal saiu agora. Missionário, eu entrei aqui fechado, agora estou aberto. Eu estava com a dor, foi embora. Quem foi abençoado agora, levanta a mão assim, em nome de Jesus, que eu quero contar. Deixa eu contar desse lado, depois eu conto aqui agora. Faz com a mão assim, que para mim é melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas. Desse lado aqui agora, levanta a mão, faz assim: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Desse lado aqui agora, 35, 36, 37, 38. Faz assim, que para mim é melhor, a luz aqui me atrapalha. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Oh, glória a Deus, que Deus lindo que nós temos. Ele merece uma salva de palmas, pessoal. Lá na galeria tem mais alguém aí? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Oh, glória a Deus. Pode sentar para a glória de Jesus. Esse Deus é tremendo, pessoal. Ele vai ser uma bênção para a humanidade. E elas se convenceram a não matar a criança. Olha que perigo. Elas poderiam ser justiçadas, mortas, porque desobedeceram o rei. Os pais, toda a família também, o pai e a mãe ser morto. Tinha um irmão, Moisés tinha um irmão, que era mais velho, e tinha uma irmã. Seriam 3 só ali. Mas correram o risco e foram guardando o menino. Mas teve um tempo que não dá mais para guardar. Ele fica engraçadinho, começa a dar os gritinhos. E agora, o que vão fazer? Ora a Deus. E oraram, e Deus disse: faça assim um cesto, passa betume nele para ficar que não possa entrar água, e põe ele lá e tal, onde a filha do faraó vai se banhar. E ficou aquele coração batendo, porque criança egípcia é uma coisa e criança judia era outra. Aí quando a filha estava lá se banhando com as suas moças lá, ela ouviu um barulho, lá no rio Nilo. Ela ouviu um barulho e foram ver, era de um menino, mas que coisa linda e tal. E a irmã dele, que era uma menina ainda, a Miriam, também chamada de Maria, ficou na espreita lá. Quando viu que agradou, chegou: o que houve aí? Achamos essa criança. Nossa, que criancinha bonitinha. Eu vou adotar como meu filho. E a senhora vai cuidar? Não sei, você que é
hebreia aí, você conhece alguém? Olha, eu conheço uma que só deixava e cuidar, como fosse a senhora, assim, como se fosse filho dela, era a própria mãe. Aí ainda foi ser empregada da filha de Faraó para cuidar do filho, entregou o filho. E um dia ela falou para Moisés que ele não era daquele pessoal. Aí Moisés saiu, ele é egípcio, ele foi preparado para ser um sucessor de Faraó, filho da filha de Faraó, e com todas as artes marciais e tudo. Aí tinha um egípcio abusando de um hebreu. O Moisés foi para tentar desapatar, o egípcio pulou em cima dele com um murro, ele matou o egípcio. Aí fugiu, para não ser pego. Passou 40 anos fugindo, e Deus encontrou aquela história da árvore que pegava fogo e não consumia, é verdade. Veja o que aconteceu aqui. Quando ele, e o Senhor vendo que se virava, Êxodo 3, versículo 3. Ele viu ali que estava pegando fogo, e era o anjo do Senhor que estava ali, hein? O anjo de Deus é fogo consumidor, mas não consome natureza e nem consome o ser humano. Ele consome o poder maligno, as coisas erradas. E aí diz assim no versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, ele foi dizer, eu vou virar para lá, eu vou ver isso. Bradou Deus do meio da sarça, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quando o pai e a mãe tomaram a decisão e correram o risco, eles tiveram Deus do lado dele. Enquanto a pessoa não toma a decisão de ser do Senhor, Deus está mostrando a ela que Ele quer ajudá-la e tal. Mas a hora que ela toma aquela decisão, ela prova que realmente precisa de Deus e toma a decisão, ela pode ter certeza que Deus vai protegê-la em tudo. Aí diz aqui a palavra do Senhor, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, a Deus conversando com ele, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então, muitos anos passaram lá escravos, mas estavam acostumados. Aí agora que resolveram, rapaz, nós temos promessa. Nós somos de Abraão, de Isaque e Jacó. Vamos clamar a Deus. Aí Deus ouviu. Enquanto a gente não abre o coração e não clama, Deus não pode ouvir. Porque parece que Ele está procurando a gente, que a gente tem uma coisa boa para dar para Ele. Não, Ele tem muita coisa boa para dar para nós. Ele não precisa de nada. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, e ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Quando a gente começa a orar, irmãos, por alguma coisa, pedir a Deus ajuda, ajuda virá. Se você tem dúvida ainda que Jesus é de fato o Salvador e que Ele vai colocar você numa posição muito melhor que você tem até hoje, vai acabar com seus problemas, vai conversando com Ele. Deus, eu preciso de prova, eu preciso de prova. Deus vai lhe dar as provas. E de repente você vai então tomar a sua decisão. Ele não falha, porque no mundo fazem a cabeça a gente de tudo quanto é jeito. E a gente não prestando atenção, não vai usufruir disso. Aí o Senhor Deus vai, vem agora, versículo 10, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu?
que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Ele sabia que era o Faraó, que não era uma pessoa boba, do poder que ele tinha, e ele ia lá agora falar, não, era muito para ele, principalmente ele um fugitivo. Talvez a lei deles prescrevesse também. Na nossa lei, com 20 anos de homicídio, prescreve, não pode mais culpar a pessoa, mas menos disso ela vai ser presa e vai a júri. Então não sei como é que era lá. E só que aí ele se assustou e disse: Deus, certamente irei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando veres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Moisés tentou regatear, irmãos. E sabe o que Deus falou com Moisés? O que você tem na mão? Ele disse: eu tenho uma vara. Então joga no chão. Jogou, era uma cobra. Aí o Moisés corria dela, vinha atrás de Moisés e corria. Moisés vai e pega ela pela cauda. Pegou, ela virou vara. E você vê como é que Deus faz as coisas. Estava dando um poder para ele. Não era só para usar a vara, mas ele poderia ter todo o poder. Quando Deus dá uma missão a uma pessoa, ela não deve retroceder, deve ir até o final, porque Deus vai usá-la, Deus vai prepará-la, não vai ser da noite para o dia, porque é muita coisa. Ele já tinha a doutrina da Bíblia Sagrada até o livro do Gênesis ali, falando de Abraão, de Isaac e Jacó, mas faltaria muita coisa se fosse no dia de hoje. Quando Deus chamou Davi, Davi já tinha muita doutrina, mas faltaria se fosse hoje, porque hoje se conhece muito mais a respeito da palavra de Deus do que se conhecia naquele tempo. Aquele tempo se falava Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje não se fala mais, não. É o mesmo Deus, mas hoje se fala Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Com Jesus a revelação ampliou, o poder ampliou. Então nós não temos que ficar: oh, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, me ajuda. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem tudo que ele ensinou a Abraão, ensinou a Isaac, ensinou a Jacó, ensinou depois, foi ensinando, chegou em Moisés aqui. Moisés aprendeu muito com Deus, mas depois foram aprendendo com os profetas, depois com os juízes, depois com os reis, e depois veio Jesus, que é a revelação incompleta. Hoje não tem mais nada a não ser tudo que está aqui na Bíblia, tendo o Velho Testamento como base e o Novo Testamento como a revelação do que está escrito. Aí você, ou eu, você, qualquer pessoa que começar a buscar a Deus, vai entender o plano completo. E se Deus lhe der uma missão, não retroceda. Ele vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Nunca houve um caso que a pessoa ficou arrependida. Criei no Senhor Deus, agora estou numa fria. Nada disso, ao contrário. Ele livra todo aquele que pertence a Ele. Bom, aqui eu vou parar por aqui, só já deu para você entender, daqui a pouquinho tem mais palavras. Jesus tinha escolhido 12 discípulos, separou eles, preparou e mandou que eles fossem pregar de 2 em 2 nas cidades aonde ele iria passar no dia tal. E eles foram e fizeram sucesso. Mas ele tinha o segundo grupo, que tinha 70 já preparados. Aqueles 12, Jesus deu poder sobre todos os demônios para expulsá-los e para curar doenças. Estes não, 70, ele não falou nada de demônio. Se você pode ler aqui no capítulo 10 de Lucas, que você vai ver, começa assim: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse: grande a seara, e foi explicando. No versículo 10 é que está o que eles deveriam fazer em favor do povo. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Não falou nada de demônio. Mas no versículo 17, eles vieram prestar conta a Jesus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus tinha mandado para eles poderem ter essa experiência a respeito do nome de Jesus.
Sempre que a pessoa vai fazer uma missão para Deus, eu que venho aqui pregar, eu devo falar com o Senhor Deus depois. Quando tem muito tempo, então, a pessoa não está correndo demais, ela pode ficar algum tempo na presença dele. Jesus, me ajuda a ser melhor, eu podia ter feito isso e tal. Eles estão falando com Jesus. Então vieram prestar conta. Se aquele mandou, você vai e presta conta. E estavam contando para ele. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cai do céu. Jesus tem controle de tudo, irmãos. Eu estou aqui agora, eu tenho uma mente que pensa o tempo todo, você tem uma mente, ele sabe tudo que você pensou no dia de hoje, desde a hora que você acordou até agora. Mas sabe mais, até do dia que você nasceu até hoje, tudo que você pensou, só olhando para você, ele sabe de tudo. A gente não engana Deus. Pensamos uma coisa errada, má, ele sabe. Pensamos coisa boa, ele sabe. Ele tem onisciência e presciência. Presciência, ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós até o último dia da nossa vida aqui na terra. E portanto, você está na igreja, presta atenção na pregação, que de algum modo ele vai falar o seu coração. E sem que a gente saiba de nada. E quando ele fala, uma vida se transforma. Há uns 15 anos eu estava pregando aqui numa sexta-feira de manhã, a igreja lotada, e deu um rapaz que começou a chorar, um moreno dos 28 anos, bem forte ele, rapaz bonito, ficou de pé, e eu falei, o que houve, amigo? Pega o microfone lá, pastor, aqui tem Deus. Olha, eu estava passando aqui em frente, eu nunca entrei nessa igreja, mas eu estava passando aqui para ir me suicidar agora. Aí senti um desejo e entrei. A pregação do Senhor falou comigo. Pastor, eu não vou mais me matar. Eu mudei essa coisa aqui. Você vê, é assim que tem que ser. A pessoa prestou atenção, Deus sabe de tudo e fala o coração. Mas um pouquinho, se ele não obedece ao toque de Deus, deve ter sido o último que ele deu, porque ele já ia sair, passou para ir se matar, aí ele entra aqui, mudou de vida, você ainda vai querer? Não, eu quero viver agora, acabou isso. Olha bem aqui agora. Aí Jesus disse para ele assim, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, duas figuras que ele identificou como os piores demônios, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Acabou. Eles fizeram a obra que Deus mandou, agora receberam um poder que nunca lhes seria tirado. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Quando Ele dá um dom, você tem aquele dom. Aí, mas se eu errar, aí o dom não vai funcionar, mas você fala com Deus, Pai, eu pequei, me perdoa. Aí de coração, ele perdoa, volta tudo ao normal, porque agora você já tem um dom, você já tem uma bênção de Deus. Isso funcionará sempre até o dia que você for para o céu, porque lá você não vai precisar de usar o poder de Deus contra demônio, contra nada. Mas aqui você vai precisar de usar várias vezes, e Deus vai lhe usar. Aí diz assim, mas Jesus falou assim, mas não vos alegreis, você está muito alegre, porque se vos sujeito os espíritos. Não é motivo de alegria. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Demônio sujeitar o cristão é a coisa mais normal, porque você é do reino de Deus, você pertence a Jesus, você era de lá, mas você se converteu, o Pai lhe aceitou, perdoou, lhe recebeu e fez você agora ser uma pessoa dele. Aí o demônio tem que lhe obedecer. Mas não é o motivo da alegria. O motivo da alegria é que ele obedece, porque o seu nome está escrito, está bem claro aqui, olha, não vos alegreis porque vos sujeito o Espírito, mas alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus, não vai tirar de lá. E se você tropeçar, confessa. Qual é o melhor momento para pedir perdão? O segundo, o seguinte, não fica muito tempo não, Deus, eu errei, só me perdoe. Eu vou falar mais contigo disso aí, que não estou tendo oportunidade agora, mas já falei. Eu não quero ficar com esse pecado, só me perdoa. Aí Jesus então se alegrou, presta atenção nesse caso. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse,
graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Quando você vê que Deus fez uma obra, se alegre. Viu aquele pessoal curado lá em Irajá? Oh, Deus, obrigado, porque essas pessoas nunca vão esquecer daquilo. E Deus, use mais os pastores. Viu o pastor Jaime ser usado e como ele é usado? Peça a Deus para ver mais. Tem um testemunho do pastor Jaime em Curitiba, deve ter uns 20 anos isso. Depois ele conta para você quanto tempo teve. Ele sentiu na hora, o homem tinha uma ferida na perna, levantou a calça e mostrou. Ele disse, eu não quero ninguém de olho fechado, olha para cá agora. Eu vou orar daqui, vocês vão ver a ferida secar. Estendeu a mão para orar e ela foi fazendo assim, ó. Fechou. Que olhos bonitos foram aqueles que viram isso. Irmãos, é coisa linda. Eu já vi coisas acontecerem, não desse jeito. Com essa aqui, eu nunca vi comigo. Mas com o pastor Jaime aconteceu. E a pessoa que estava lá aquele dia viu. Aí, isso é muito bonito. Aí Jesus fala mais assim, olha, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes, o Pai guardou isso para nós, e as revelaste às criancinhas, gente que pouca coisa sabe do mundo, mas sabe o bastante de Deus. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho, o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele que o Filho quiser revelar. Peça a Deus para revelar o Pai para você. Vai buscando a Deus. Senhor, eu estou tanto tempo frequentando a igreja, já tive experiência. Deixa eu conhecer mais do Pai. Fala comigo. Você vai conhecer onde? Na Bíblia. Está tudo aqui. Você vai encontrar cada palavra e dizer, meu Deus, que coisa linda. Realmente, o Senhor usou o missionário aquela noite para falar comigo. Aí ele diz mais aqui, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, isso aqui é só entre nós, hein? Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Então nós somos uns privilegiados por estar vendo isso. Mas tem gente que está crendo mais em Deus sem ter visto do que a gente. São os privilegiados, porque você não precisa de ver, mas Deus quer que você veja. Ele quer mostrar para você ser participante da palavra de Deus e ser uma pessoa abençoada.